Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras elas falam pra gente que Jesus ressuscitado continua falando à comunidade. Ele age por meio dela, fazendo-se presente sempre que se partilha o pão e a vida e se estende a mão aos que sofrem. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então a gente viu aqui, né, que Pedro e João eles subiam ao templo, né, para oração, né, a nona, que significa oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram para eles um homem coxo, né, de nascença, né, que costumava pedir esmolas ali na porta do templo, né? E aí, quando ele viu Pedro e João ali, ele pediu esmola, né? Então os dois olharam bem para ele, né? E Pedro falou: Olha para nós. E aí o homem ficou olhando, esperando que Pedro e João dessem a esmola que ele estava pedindo. Mas aí Pedro disse a ele: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, ele pegou o homem pela mão direita, né? E aí o homem se levantou, né? Na mesma hora, os pés, né, e os tornozelos do homem ficaram firmes, né? E aí ele começou a louvar a Deus, né? Porque ele estava curado, né? Ele começou a louvar, ele começou a agradecer, né? Então a gente, né? Nós devemos sempre agradecer também pelas maravilhas, né, que Deus faz por nós, né? A gente viu, né, Pedro, né, falou ali essas palavras em nome de Cristo, né? Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, né, agradecer a Deus, né, sempre, né, porque Ele faz maravilhas na nossa vida. Basta que a gente tenha fé, que a gente deposite a nossa confiança nele, tá certo? Então, que nós realmente tenhamos fé, né, e demos testemunho de Cristo cada vez mais, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaús, os discípulos. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo o cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como quem já ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu e o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir o pão. Então essa leitura do Evangelho, ela mostra pra gente, né, como, né, eu falei aqui no começo do vídeo, né, que Jesus se faz presente sempre que se parte o pão e a vida e se estende a mão aos que sofrem. A gente viu que ele estava andando, né, os discípulos, né, dois dos discípulos estavam andando, né, e aí Jesus apareceu para eles, né, só que eles não o reconheceram logo de cara, né, os olhos deles permaneceram como se estivessem fechados, né, e aí o Jesus perguntou: O que vocês conversam pelo caminho? Né? Então eles pararam, né, com o rosto triste, né? E um deles, né, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias, né? Que Jesus foi crucificado, né? Foi entregue à morte, e nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu, né? É verdade, né, que as mulheres, né, do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo, encontraram o túmulo vazio, né? E aí voltaram dizendo que tinham visto anjos, né, e que afirmaram que Jesus estava vivo. E aí eles falaram das coisas que as mulheres tinham falado, mas que ao próprio Jesus ninguém tinha visto ainda, né? Ninguém viu. E aí Jesus lhe disse: Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí ele começou a explicar as escrituras, né? Desde Moisés passando pelos profetas, né? Todas as passagens, ele começou a explicar todas as passagens que falavam sobre ele. E aí, chegando perto adiante, né, Jesus fez como quem ia embora. Aí os discípulos falaram, né, fica conosco, já é tarde, a noite está chegando. E aí, né, Jesus entrou para ficar com eles. E aí ele tomou o pão, partiu e deu aos discípulos, né, distribuiu o pão. E aí os olhos dos discípulos se abriram. E aí sim, no partir do pão, os discípulos o reconheceram, né? E aí, nesse mesmo momento, Jesus desapareceu na frente deles. E aí uma coisa, né, que é uma coisa, né, que os discípulos falaram, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Né? Então, né, a partir daquele momento, né, de fato, eles viram que eles estavam, né, vivendo a experiência do Cristo ressuscitado. Então, que nós também, né, possamos ter essa experiência do Cristo ressuscitado no nosso coração, que nós demos sempre cada vez mais testemunho de Cristo, anunciar, né, essa boa nova, que Cristo está vivo,
Cristo ressuscitou, né? Que nós realmente possamos sempre dar testemunha, né? Dar testemunho, né? De Cristo ressuscitado, ele que foi crucificado, deu a sua vida por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que nós realmente possamos sempre, né, assim como Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, que nós também possamos, né, partir o pão, né, e dividir também com aqueles mais necessitados, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.